Eu queria hoje falar com vocês sobre o salmo mais conhecido da Bíblia, porém o salmo menos praticado, o mais conhecido e o menos praticado. Quando nós olhamos para a vida de Davi, por exemplo, nós vemos ali um homem que colecionou vitórias, um homem que fez a diferença. E se nós pudéssemos ter a receita, o segredo deste homem, ele já deixou escrito aqui no Salmo 23, que é um salmo que as pessoas costumam deixar aberta dentro de casa, não é? A Bíblia é aberta no Salmo 23, mas não basta eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, porque a Bíblia só funciona quando ela é praticada. De nada adianta eu conhecer a Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, se eu não praticar aquilo que eu conheço. Melhor você conhecer um versículo da Bíblia e praticar ele, do que você conhecer a Bíblia toda e não praticá-la. Então a Bíblia ela só começa a funcionar a partir do momento que eu começo a praticá-la. E quando a gente fala de Salmo 23, primeira coisa que vem na cabeça da pessoa: de volta, já conheço de cor e salteado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ver se você conhece mesmo o Salmo 23. Vamos ver se esse salmo de fato faz parte da sua vida. Eu queria entrar de uma maneira mais profunda neste salmo, que é conhecido como o Salmo da Prosperidade, e vou mostrar para você por que ele não funciona na vida do povo. Por que o Senhor tem deixado faltar tudo? Já que é meu pastor, nada me faltará, então por que está faltando trabalho? Por que está faltando prosperidade? Por que está faltando clientes? Por que está faltando vitórias? Alguma coisa está errada, e não é a Bíblia, é a maneira de usá-la. Então eu vou deixar nos telões, você vai lendo junto comigo, versículo por versículo, eu vou parando e vou te explicando. Primeiro versículo, leia aí comigo bem alto, por favor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui já tem três coisas poderosíssimas: Senhor, pastor, nada me faltará. Primeira coisa que o ser humano tem que entender para que o Salmo 23 funcione na sua vida: Ele é Senhor, Ele não é servo, Ele não é garçom que você estala o dedo e Ele vem com uma bandeja e a sua resposta. Ele é Senhor. Senhor manda. Senhor manda. O problema é que hoje em dia, o ser humano, qual que é a noção que nós temos de Senhor? Hoje, na nossa geração atual, a palavra Senhor é um pronome de tratamento. Então você usa a palavra Senhor para uma pessoa um pouco mais velha, é ou não é? Você usa a palavra Senhor para uma pessoa que seja superior a você, então virou um pronome de tratamento. E se eu quiser colocar esse pronome de tratamento para Deus, ele vai ser apenas uma pessoa que eu estou respeitando, mas não é isso que ele quer. Quando Davi escreveu o Salmo 23, quando se falava de Senhor, a noção de Senhor era a noção daquele que ditava as regras, era daquele que dava ordem: você vai fazer assim, assim e assim, e o servo baixava a cabeça e falava: sim, Senhor. Então, para o Salmo 23 funcionar, a primeira coisa que eu tenho que entender é que ele tem que ser Senhor, e para ele ser Senhor, eu tenho que colocar na condição de servo. Os céus é que mandam, eu é que obedeço. Amém? Senhor. Pastor, pastor é aquele que cuida da ovelha. Então é aquele que cuida, é aquele que trata, é aquele que cuida, cura as feridas quando ela está doente, é aquele que mostra o caminho para a ovelha, é aquele que está presente nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Então ele é pastor. Por isso que a melhor coisa que você pode fazer aqui dentro é fazer dele o seu pastor, e não de mim ou de qualquer outro. Por quê? Porque eu sou um pastor que não vou estar sempre presente na sua vida, mas ele é um pastor que vai estar presente 24 horas por dia, à sua inteira disposição. É só você pedir ajuda e ele vai estar ali presente naquele momento. Eu sou um pastor que, ainda que eu queira, eu não vou conseguir atender todo mundo, mas ele atende todo mundo a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. É só você invocá-lo, falar para ele: meu Deus, eu preciso disso, daquilo outro, e ele vai te atender e vai te dar a direção certa. Não tem como eu fazer visita na casa e na empresa de todo mundo, mas o seu pastor, se você fizer dele seu pastor, é só você invocá-lo lá, e ele vai estar presente lá e vai te ajudar. Então ele é Senhor e ele é pastor, e quando você faz dele Senhor e pastor, então nada te faltará. Você vê que é uma recíproca.
É uma recíproca. Não vai faltar vitórias, não faltarão conquistas, não faltarão testemunhos, mas ouça, também não faltarão lutas. Porque quando a gente fala assim, nada me faltará, isso é uma palavra que dá ibope, é uma palavra que todo mundo gosta de ouvir, é ou não é? Tudo posso naquele que me fortalece, olha, você vai arrebentar, são palavras que dão ibope, todo mundo gosta de ouvir, porque são palavras que massageiam o coração. Mas quando você fala assim, ó, não vai faltar também lutas, essa palavra já não dá muito ibope, é ou não é uma realidade? Mas você tem que ter noção disso. Não vai faltar vitórias, eu não tenho dúvida, mas de vez em quando você vai enfrentar uma luta ou outra, meu amigo. E tenha noção que sempre depois de uma luta vem uma vitória. Você pode ver toda a tribulação forte que você enfrenta, depois dela vem uma conquista grande também. Então, você vai ter vitórias? Vai, mas não esqueça que vem lutas pela frente. E continue fiel do mesmo jeito. Amém? Segundo versículo, leia aí comigo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Repousar em pastos verdejantes. Eu não sei se você já viu uma reportagem ou já estudou sobre uma ovelha, mas eu estava vendo o quanto esse animal é dependente do pastor. A ovelha é um animal que enxerga muito mal, ela ouve muito bem, mas enxerga muito mal. 10 metros de distância ela já não enxerga nada. Então, pelo fato dela ter uma visão muito limitada, ela depende demais para o pastor, ela depende do pastor para se alimentar, ela depende do pastor para beber água, ela depende do pastor para entrar no aprisco, para sair do aprisco. Então, para tudo, ela desenvolveu um vínculo de dependência para com o pastor, a ponto de, olha que coisa engraçada, até para ela repousar no pasto, como você leu, repousar no pasto verdejante, ela só consegue deitar e descansar se ela comeu, se ela bebeu e se o pastor está junto com ela. Impressionante, se ela não vê o pastor se inclinando e ficando mais ou menos da mesma altura dela para deitar, ela não descansa, ela não reclina, tamanho grau de dependência que ela tem do pastor. Significa dizer, ovelha, que você pode estar enfrentando o problema que for, e a crise que for, e a dificuldade que for, e a tormenta que for. Se o seu pastor está do seu lado, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite maravilhosa de sono. Nada vai roubar o seu sono, porque você tem noção de quem é que está junto com você. Amém? Leva-me para junto das águas de descanso. Olha que coisa bacana, pelo fato dela ouvir muito bem a ovelha, então, a água preferida da ovelha é a água que vem depois da chuva, é a água que vem depois da tempestade, depois da tormenta. Então, depois que vem aquela tormenta, aquela tempestade, aquelas poças de água que se formam no chão, é a água preferida da ovelha. Ela não pode beber água perto de cachoeira por causa do barulho muito alto, deixa ela surda. Então ela prefere uma água de descanso, uma água tranquila, a água que vem depois da tempestade. Eu vi até uma imagem de uma ovelha brincando na água, ela olhava para o reflexo dela e começava a dar uns pulinhos. E eu comecei a pensar, o povo de Deus vai ser a mesma coisa. Depois dessa tempestade, Deus vai te levar para as águas de descanso. E lá nas águas de descanso, você vai brincar com essa crise, você vai tirar onda dela, você vai rir dessa situação que hoje é difícil, mas que vai te render um testemunho daqui a alguns tempos. Amém, gente? Você vê os testemunhos, quando a gente pega um testemunho, a pessoa fala, poxa, eu cheguei aqui humilhada, fracassada, morando de favor, comendo pior, Deus me abençoa, ela abre o sorrisão, ou seja, hoje ela pode rir de uma situação que outrora foi um motivo de desgraça, a tempestade passou, as águas de descanso chegaram, então deixa o seu pastor te levar às águas de descanso. Não se importe com a tempestade, ela vai passar já já e Deus ele vai te honrar. Amém? Continue, paramos aonde? Versículo 3: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ouça, aonde há uma pessoa de Deus, ali há justiça. É impossível, aonde existe uma pessoa de Deus, existir corrupção, existir suborno,
existir falcatrua, existir sujeira. Aonde há uma pessoa de Deus, aquilo ali se tornou um ponto de justiça. Então ela não coaduna com as coisas erradas desse mundo, e ela não precisa de coisas erradas para vencer. Ela não precisa entrar em acordo com a sujeira e a patifaria deste mundo, desculpa a maneira vulgar de falar, para ela crescer na vida. Ela tem um Senhor e ela tem um pastor que vai guiá-la, que vai colocá-la nas águas de descanso, que vai honrá-la, mas desde que ela caminhe pelas veredas da justiça, desde que ela seja justa e não se envolva com essas coisas aí fora. Continuando, ainda que eu ande, leia, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Já ouviu falar do vale da sombra da morte? Eu ouvi duas coisas interessantes sobre o vale da sombra da morte. O primeiro deles, que era o caminho de Jerusalém para Jericó, um caminho que à noite se tornava o caminho mais perigoso de Jerusalém. Tanto é que na passagem do bom samaritano, aquele camarada que foi roubado e ficou semi-morto, era nesse caminho, de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó. Mas também, na tradição judaica, fala que o vale da sombra da morte era a última morada dos leprosos. Era um lugar que quando a pessoa ela pegava lepra, ela era proibida de viver no meio do povo, então ela era tirada da sociedade, e ela era jogada num vilarejo distante, e ali ela ficava para morrer. Então a pessoa que ia para o vale da sombra da morte, para a vila dos leprosos, ela já sabia que estava indo para lá para quê? Para morrer, era o estágio final, era o ponto final da vida, era o final da linha, já não tinha o que fazer, então ela ia para lá para morrer. Alguma vez você já viu um paciente terminal de câncer, por exemplo? Alguém aqui já viu um paciente terminal de câncer? Você já viu uma pessoa entre a vida e a morte? De vez em quando era bom você ir no hospital de câncer visitar, ir num leprosário para você ver como o ser humano não é nada, você ia aprender a amar o próximo como a ti mesmo. Davi falou assim: eu posso ir para o pior lugar desse mundo, ninguém quer passar nem perto do vale da sombra da morte, dá arrepio de falar o nome, mas ainda que eu vá para lá, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu posso estar no pior lugar, no pior dia, pelo pior caminho, passando os piores perigos, Deus é comigo e acabou, não vou temer mal nenhum. Então a partir do momento que você fez uma aliança com o seu Deus, pare de temer o que pode acontecer ou deixar de acontecer com essa crise. Você pode estar no pior momento da sua vida, se Deus é contigo, é aí que você vai vencer. Amém, gente? Tua vara e o teu cajado me consolam. A vara servia para corrigir a ovelha, o bordão, o cajado servia para salvá-la. A ovelha ouve muito bem, então qualquer barulho faz ela se distrair. Então ela estava ali no meio do rebanho, ela ouvia um barulho, ela já perdia o foco, então o pastor era obrigado a fazer o quê? Pá! Dava uma varada nela, e rapidinho ela acordava e voltava para o rumo. De vez em quando Deus tem que nos tratar com vara, quando Ele vê que você está tomando um caminho meio torto, meio desanimado, pá! Tem que dar uma repreendida para a pessoa voltar para o aprisco. E quando Ele tem que usar o cajado, que tem aquela ponta, como se fosse um gancho, para puxar a ovelha quando estava caindo, morrendo afogada, ou quando estava presa entre os arbustos, Ele vai usar para te resgatar. Mas Ele nunca vai te deixar na mão, Ele sempre vai estar cuidando de você, seja disciplinando, seja confortando, seja consolando, mas Ele vai estar do seu lado. Amém? Paramos aonde? 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você já foi a um banquete? Se você já foi a um banquete, você vai notar que a coisa que mais chama atenção no banquete é a mesa, não é a decoração e nem os convidados. O que mais chama atenção é a mesa, porque a proposta é essa: banquete significa mesa farta, é ou não é? Transbordando. Olha o que Davi disse: preparas-me uma mesa, um banquete, na presença dos meus adversários. Eu quero que eles vejam que quanto mais eles querem me ver no chão, melhor eu estou ficando.
Eu quero que os meus adversários sejam convidados para participar de um banquete de prosperidade. Eles vão ver que Deus é comigo. Deus, Ele vai te honrar. Ouça o que eu vou lhe dizer, hein? E se você crer, pode tomar posse. Todos aqueles que te humilharam, todos que pisaram na tua cabeça, puxaram o teu tapete, ou que continuam te humilhando, você vai chegar aqui em cima, meu caro. E quando você chegar aqui, você vai preparar um banquete e vai convidar todos eles. Porque você não é igual a eles. Você não vai pagar com a mesma moeda. Você está aqui, eles estão aqui. Eles vão ter que ver a sua prosperidade. Vão ter que ver que Deus é contigo em nome de Jesus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborde. Olha que coisa curiosa. Você imagine um calor de 45, 50 graus no deserto. Um pastor de ovelha guiando as ovelhas no deserto. Aquela pelugem toda, debaixo de 45 graus, daqui a pouco começa a suar, exalar um odor, e isso atrai insetos. Então o pastor usava uma estratégia. Ele derramava o azeite, o óleo na cabeça da ovelha e começava a massagear a cabeça dela, e virava uma espécie de uma espuma, um sebo. Ele pegava esse sebo e passava nas ovelhas do animal, porque assim virava um repelente. Então esses insetos não poderiam chegar aos ouvidos, porque se chegasse podiam entrar, infeccionar e matar o animal. Então virava um repelente para espantar, enxotar aqueles insetos e preservar aquela ovelha. De tudo que Deus pode te guardar e fazer por você, tudo que o seu pastor pode fazer por você, tem duas coisas que são indispensáveis. Ouça, por favor: cuidar da sua cabeça e dos seus ouvidos. Algumas semanas atrás eu falei para vocês que sucesso começa do pescoço para cima, porque depende do que você vê, do que você ouve, do que você pensa e do que você fala. Lembram disso? De tudo isso, não esqueça que o que entra pelos seus ouvidos se torna um pensamento se torna uma ideia, e uma ideia vira uma atitude que vai comprometer a sua vida para melhor ou para pior. Deus precisa proteger o que entra pelos seus ouvidos e precisa guardar os seus pensamentos. Às vezes você está mergulhado em pensamentos de derrota. O seu Senhor, o seu pastor chega e coloca um óleo, ele derrama óleo na sua cabeça. Rapidinho você acorda e fala: está amarrado, eu vou vencer, eu vou sair dessa crise, eu vou dar a volta por cima, eu não vou desistir. Aquela vozinha do mal que vinha soprando, ela é repelida, porque o seu Senhor está cuidando de você. Amém, gente? A última coisa que eu quero falar, fique em pé comigo, por favor. O último versículo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor até 2016. Não é não? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que significa? Fé sem prazo de validade. Minha fé não vai durar uma semana, um mês, um ano, 10 ou 50 anos. A minha fé vai durar enquanto eu estiver vivo. Eu vou permanecer na casa do meu Deus enquanto eu estiver vivo. Vem luta, vem tribulação, vem tempestade, vem o que vier, a minha fé continua sendo meu escudo, continua sendo meu pão nosso de cada dia. O problema das pessoas dentro da igreja é a oscilação. Horas ela está lá em cima, horas está lá embaixo, horas está lá em cima, horas está lá embaixo. E se Deus fosse te tratar do jeito que você trata Ele, você estava perdido. Porque horas você trata Ele como Deus e como Senhor, horas você trata Ele como um vilão, horas você trata Ele como se fosse uma maravilha, horas você despreza Ele. A sua fé tem que ter uma linha reta. Habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então, por que Davi foi um matador de gigantes? Por que Davi foi um colecionador de vitórias? Por que Davi foi o cara? Porque ele fez de Deus o seu Senhor, o seu pastor. Porque quando veio a tempestade, ele não ficou reclamando da vida, ele sabia que depois da tempestade ia ter água de descanso.
Porque quando ele passou pelo vale da sombra da morte, ele tinha certeza que Deus estava do lado dele para protegê-lo. Que quando estava num sol escaldante no deserto, o seu pastor vinha com óleo sobre a sua cabeça e sobre os seus ouvidos. Ele sabia que Deus era com ele. Então não basta eu abrir a Bíblia no Salmo 23 e deixar a página ficar amarela dentro de casa. É você praticar isso aqui, e você vai arrebentar e vai ser um colecionador de vitórias, em nome de Jesus. Amém? Eu queria hoje orar por você que quer fazer um voto com Deus, de permanecer com Ele para sempre. Não é um voto de acabou o propósito da aliança, virar as costas, acabou uma corrente, ouvir, não. Eu vou permanecer com Deus até o último suspiro de vida. Você entrou aqui para prosperar, hoje é segunda-feira, mas talvez você não tinha noção que para prosperar, você tem que ter uma comunhão com Ele. Não basta eu apenas ensinar você estratégia de prosperidade, se você não tiver com Ele sendo o seu Senhor e o seu pastor, não vai adiantar nada, vai continuar faltando tudo. Então eu queria chamar aqui diante do altar, você que diz assim, olha, eu não tenho feito de Deus o meu Senhor. Na verdade, eu tenho sido o Senhor da minha vida, e eu quero mudar isso hoje. Eu tenho sido o pastor da minha vida, e eu quero mudar isso hoje. Eu quero fazer um voto de habitar na casa de Deus para sempre. Jamais virar as costas para Ele, em qualquer situação, seja boa ou ruim, permanecer firme. Amém? Aí eu garanto, nada te faltará.